A lógica do regime iraniano, que combina ideologia, poder e repressão, como falamos, ultrapassa exatamente suas fronteiras e se projeta por meio de grupos armados sustentados pelo regime dos ayatolás, que transformam violência em causa política. É nesse contexto que se insere a guerra em Gaza. Investigações revelaram que Hussam Abu Safia, diretor de um hospital na faixa de Gaza, apresentado internacionalmente como autoridade médica e referência humanitária, vejam vocês, é também coronel do Hamas, organização classificada como terrorista por diversos países, inclusive os Estados Unidos. Além disso, Hussam Abu Safia atua como colunista do New York Times, um dos jornais mais influentes do mundo, frequentemente citado como referência no debate internacional sobre o conflito, sem que sua vinculação ao Hamas tenha sido apresentada ao público. O caso expõe um padrão preocupante. Estruturas civis e plataformas de prestígio internacional passam a servir como instrumentos de legitimação ideológica, enquanto o terrorismo é suavizado por uma linguagem humanitária. Quando hospitais, ONGs e jornais deixam de ser espaços neutros e passam a operar como extensões de projetos ideológicos armados, a fronteira entre vítima e algoz então se dissolve. Amigos, quem fiscaliza as organizações que se apresentam como neutras em zonas de conflito? Eu vou jogar para o Flávio, porque exatamente atrás do Flávio tem uma das capas da revista Oeste. Não dá para ver direito aqui, né? Vamos colocar o Flávio lá. A verdade não morre. Eu vou jogar para você, Flávio, para você comentar essa notícia estarrecedora. Pois é. A gente acabou de falar sobre o papel do Brasil na bagunça do Oriente Médio. Uma das coisas que eu falo, inclusive neste artigo da Revista Oeste, foi o lobby do Celso Amorim, não apenas pelo Irã, e o lobby pelo programa nuclear do Irã. Quem que eram os dois maiores lobistas do regime iraniano, elogiado aí pelas Nações Unidas? Barack Obama, primeiro, óbvio, Celso Amorim em segundo lugar. Talvez acho que eu tinha algum país nórdico, se não me engano, na Dinamarca, que estava lá meio na dúvida em terceiro. Mas olha, compare os pesos, né? Fica muito claro. O Celso Amorim mesmo, o Celso Amorim... Oi, fala Bernardo. Só fazer um adendo do Celso Amorim. Certa vez ele disse, tem uns 2, 3 anos, que o fato do Hamas ter um papel central na Palestina é algo encorajador. Ele tem um prefácio de um livro escrito por ele, no qual ele elogia o caráter diplomático do Hamas. Isso foi escrito, acho que uns 2, 3 anos antes do atentado violento do Hamas, né, que até então tinha matado mais judeus desde a Segunda Guerra Mundial em tão poucas horas, né? Então, a gente vê que o papel do Brasil nessa diplomacia é terrível. Então, o Brasil ele faz parte já do eixo do mal, mas como sempre alertamos aqui, infelizmente até o Ocidente enxerga o Brasil como um país democrático em comparação às ditaduras, né, venezuelana, boliviana, assim por diante. Ora, volta aqui para a questão do Hamas. O principal mecanismo do Hamas, já peguei alguns livros, eu não sei pronunciar o nome dela, viu? Uma autora que ela fala sobre linguagem narrativa, Introduction to Narrative Warfare é o nome do livro dela, custa uma fortuna, mas é um livro fininho, né, que eu usei para os meus cursos, com os meus alunos, no qual o que ela faz? Ela pega terroristas, né, esses terroristas são presos, e ela precisa extrair informações dos caras. Ela, inclusive, é afegã, se não me engano. E o que você faz? Você precisa entrar na cabeça dele, falar nos termos, né, da religião deles, assim por diante. Qual que é o principal foco de alguns grupos terroristas, como o Hamas, que ele não é bem visto por outros grupos terroristas da região? Olha a bizarrice. O problema do Hamas, especificamente, é o seguinte: eles adoram fazer uma narrativa internacional de entupir um hospital, entupir uma escola de terroristas, atirar a partir desses pontos e falar, não me atire de volta. A partir do momento que você atirar, você vai acertar
uma criança, você vai acertar um velhinho, uma mulher, e aí vamos fazer um escândalo internacional. Estão fazendo a limpeza étnica aqui, olha só mais um hospital, olha só Gaza está sem água por conta deste estado fascista, etc, etc. Ou seja, o Hamas, ele não é bem visto nem por outros grupos terroristas que acham esse tipo de atitude de usar escudos humanos uma covardia, mas pela ONU, pelo Celso Amorim, por várias outras instituições em universidades brasileiras, americanas, por aí a coisa muda de figura. Só um último adendo, né? Acho que foi a universidade, agora não lembro de qual país, acho que dos Emirados Árabes, reclamou da Universidade de Londres, lá do senhor Ivan, dizendo, olha, não mande, país árabe, tá? País muçulmano, falou, não mande pessoas para essa universidade porque elas voltam radicalizadas acreditando em grupos terroristas. Olha como é que tá o mundo, né? Ivan e Bernardo, vocês querem comentar rapidamente para a gente seguir a pauta? Só lembrando que o Flávio falou, né, em crianças, em escudo humano, esse Hussam Abu Safia, ele também fazia parte, vejam vocês, do corpo pediátrico de um dos hospitais em Gaza. Vejam vocês que absurdo isso. Colunista do New York Times, Bernardo. Ana, o New York Times não é a primeira vez que ele faz esse tipo de canalice. Se nós voltarmos aí 100 anos atrás, nós temos o famoso caso do jornalista galês Mr. Garrett Jones, né, que ficou famoso por expor nos anos 30 o horror do Holodomor, que estava sendo encoberto, né, pelo Walter Duranty, né, do New York Times, o correspondente na Rússia, né, que estava publicando, inclusive, negações e minimizando o caso do assassinato proposital pela coletivização das propriedades rurais que Stalin fez para matar a população ucraniana, que morreram no mínimo 3 milhões, algumas estatísticas dizem 6 ou 7 milhões. Né? E o Walter Duranty do New York Times ajudou, inclusive, a abafar esse caso, mas o Garrett Jones, que é um dos heróis aí do Ocidente jornalístico, esteve lá, cobriu isso, viu com seus próprios olhos e ajudou a romper o silêncio dessas vítimas ucranianas que, de novo, hoje estão sofrendo com, muitas vezes, a conivência de estados, de jornais. Né? Então, existe um filme maravilhoso chamado A Sombra de Stalin, que conta a história do Garrett Jones e da conivência do New York Times. Né? E Jones acabou, inclusive, a história termina muito tristemente, assassinado em 1935 em circunstâncias muito suspeitas, enquanto ele fazia uma reportagem na Ásia. Já a gente vai passar para a próxima pauta, que nós vamos falar de atualizações importantes, no caso Epstein, e o Ivan tem umas atualizações importantes, mas antes, Ivan, eu queria um breve comentário sobre o New York Times, porque a BBC anda tropeçando bastante por aí. Vejam vocês, BBC, New York Times, que seriam... tropeçando é nada, pouco, né? Não, tropeçando não, já... Né, capotando no precipício, né? Acho que já caíram no precipício. Instituições jornalísticas, né, do porte, da envergadura, outrora grande envergadura, podemos falar assim, né, de New York Times, BBC. Queria te ouvir rapidamente, Ivan, sobre isso, para a gente passar para o caso Epstein. Ana, eles tomaram a ONU. Para tomar o editorial do New York Times ou da BBC não seria tão difícil. Foi muito bom você citar a questão da BBC, Ana, porque nós tivemos no BBC Gate no ano passado, que repercutiu muito em relação ao presidente Trump. Inclusive, nesta quinta-feira ele ganhou uma ação, e sim, a BBC será julgada lá nos Estados Unidos, aquela ação de 10 bilhões de dólares. E só que dentro do BBC Gate nós tivemos também a cobertura da guerra de Israel, que não foi imparcial, como deveria ser, não é? Ela tomou um lado ali, a própria emissora admitiu que ela foi, aspas, anti-Israel em sua cobertura. Agora, isso foi pensado, Ana, por quê? Vamos buscar os noticiários do dia 7 de outubro de 23, dia 8 de outubro de 2023 e 9 de outubro. Existia ali um certo, né, repúdio em relação às ações do Hamas. No dia 10 ou 11, se não me engano, cai um foguete em um hospital pediátrico em Gaza e logo saíram acusando, o New York Times, inclusive, teve que desmentir isso, acusando as forças de Israel. Aí o Pentágono, sob a administração Biden,
diz não, esse foguete era um foguete do Hamas. Até um pessoal sático que faz comédia lá em Israel, eles fizeram um vídeo tirando sarro da BBC, porque ela ficou batendo nisso como se fosse, né, assim, pronto, agora precisamos bombardear Israel, dizendo, mas ainda assim a culpa foi de Israel, porque Israel, veja bem, não deixa que o Hamas tenha foguetes bons. Então, logo, os foguetes caem onde não deveriam. Então, culpa é de Israel do mesmo jeito. Obviamente que essa foi uma sátira, né? Então, a gente teve essa questão da BBC e pensar, não é? Foi citado aqui o New York Times. Na era pré-internet, lá nos anos 90, tinha jornalista que lia o New York Times para fazer o jornal e o que estava no New York Times e nada mais além disso. Não à toa, a gente homenageou aqui na semana passada o Paulo Francis, porque ele com certeza ia muito mais além do que o New York Times. Tanto que até a música do maravilhoso Jorge Benjor deu no New York Times, né? Porque era sempre uma bússola do jornalismo. Agora, lembrando também, Ivan, que a BBC, semana passada, quando nós falamos aqui sobre a libertação do campo de concentração de Auschwitz, a BBC disse que 6 milhões de pessoas morreram nos campos de concentração, né? 6 milhões de pessoas foram perseguidas pelos nazistas. Pessoas, sem citar, eles simplesmente, né, que eram judeus. A palavra judeus para falar do Holocausto. Quer dizer, quando a gente chega nesse nível de alienação, é porque realmente é muito grave. Depois eles reclamam que não tem mais audiência. Mas imagine a pessoa que escreveu um negócio desse, conscientemente subtraiu ali a palavra judeus para falar do Holocausto. Se você me permite, Ana, só um parênteses, essa notícia do New York Times desse coronel aí do Hamas trabalhando no hospital, o primeiro lugar que eu vi, pelo menos na mídia nacional, foi justamente na revista Oeste. Aqui até quero mandar uma saudação pro colega, o Carlo Cauti, foi ele que escreveu essa matéria. Pode ser que outros veículos tenham publicado, mas o único lugar que eu vi até então foi na revista Oeste. Ana, eu devolvo para você. Agora, Ivan, você disse que houve uma sátira sobre os foguetes, né, iranianos. A sátira aí, porque aqui, porque no Brasil teve uma colunista, né, da Globo News, uma jornalista que disse: o que acontece? Vocês lembraram? Vou citar nomes aqui, não. Mas o que acontece? Que os mísseis do Mossad matam. O que acontece? Que aí do outro lado não mata ninguém. As máscaras estão todas no chão. Que ela falou. Mata só umas... Pois é. Só tem feridos. Só tem feridos. O problema de Israel, Ana, sabe qual que é? Ela faz bom mísseis e se defendem bem. Que raiva. Que coisa. Bom,